Boa tarde, jovens. Aqui professor Carlos Wagner para mais um vídeo. Um vídeo sobre continuidade. Aqui é dada uma função e aqui um parâmetro que você pode mexer nele. Então, a pergunta para que valores desse parâmetro essa função se torna contínua, né? Mais precisamente assim, determine K para que a função f de x, que é dada por duas sentenças, dessa forma seja contínua. Então a função tem uma divisão na sua definição no ponto zero, até porque aqui o zero não poderia atuar, né? Você não pode substituir zero aqui. Então você define o zero como uma outra sentença. Bom, até o zero a função é contínua, né? Essa função é a função seno é uma função contínua, quadrado, potência, função contínua, função polinomial, função contínua, quociente de funções contínuas, uma função contínua. Aqui Kx é um polinômio, né, uma reta, é uma função contínua. Então, o problema seria o zero. Ela é contínua em toda a extensão da reta. Falta estudar no zero, como seria o zero, né, o que acontece no zero. Então, vamos lá. Aqui, como ela tem definição pela esquerda, outra pela direita, você vai fazer os limites laterais, né? É claro que o f de zero, vou colocar até aqui em cima, o f de zero é igual a zero, né? F de zero aqui, para x igual a zero, você calcula aqui, k vezes 0, 0. Então, o que nós queremos é que o limite da função f de x no ponto zero seja igual a zero, para que ele seja igual ao valor da função no ponto, e aí sim tenhamos uma função contínua no zero, tá bom? Então vamos lá. Calcule o limite lateral à esquerda do zero. Limite da função f de x quando x tende a zero pela esquerda. Ora, pela esquerda a função está definida dessa forma, k vezes x. Então você tem limite de k vezes x quando x tende a zero pela esquerda. Aí não tem dificuldade nenhuma, né? K multiplicado por zero é zero. O limite lateral à esquerda é zero. Tá certo? E pela direita? Limite da função quando x tende a zero pela direita. Ora, pela direita a função está dada por essa sentença, por essa expressão aqui. Então você tem limite de seno ao quadrado de 3x sobre x ao quadrado quando x tende a zero pela direita. Ok. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma mudança de variáveis, né? Vou colocar a mudança aqui em cima. Vou chamar esse argumento de u. U igual a 3x. Assim, quando x tende a zero pela direita, u tende a zero pela direita também, né? U tende a zero pela direita. Não precisa nem a direita, mas vamos lá. Tende a zero por valores positivos, não é? Que mais? Eu vou precisar do x aqui, né? X é u sobre 3, então x ao quadrado é u ao quadrado sobre 9, tá bom? Muito bem. Operando a substituição, você tem limite quando u tende a zero pela direita, né? Seno ao quadrado de u sobre u ao quadrado sobre 9. Esse 9 vai multiplicar o numerador aqui, né? 9. Tá certo? Então veja bem. Você tem limite seno ao quadrado de u sobre u ao quadrado vezes 9. 9 é constante, eu posso pôr fora do sinal de limite, né? Então isso aqui fica assim. 9 que multiplica. O limite eu vou separar convenientemente. Então o limite do produto é o produto dos limites. Aqui é seno vezes seno e aqui é u vezes u, né? Então, seno de u sobre u, quando u tende a zero pela direita, vezes o limite do seno de u sobre u, quando u tende a zero pela direita. Ora, isso aqui é o limite fundamental, né? Limite do seno de u sobre u, quando u tende a zero, é 1. E esse aqui é o mesmo, 1. Então você vai ter 9 multiplicado por 1 igual a 9. Então o segundo limite é 9. Então nós temos aqui, conclusão, limite lateral à esquerda 0, limite lateral à direita 9.
Logo, limite não existe. Logo, limite da função no ponto zero não existe. Né? Embora existam os limites laterais, eles não são iguais. Isso significa que não a função jamais pode ser, não existe valor de k que vá tornar essa função uma função contínua, porque nenhum dos limites depende de k, né? Aqui não depende de k, aqui não depende de k, são dois números fixos. O zero nunca vai se transformar em 9, 9 nunca vai se transformar em zero, tá certo? Então isso significa que, resposta aqui do problema, a função, vou colocar assim, não há valor, não existe valor de k que torne a função contínua em x igual a zero. Ou seja, a função é sempre descontínua em x igual a zero. Não vai poder, nenhum valor de k vai torná-la contínua. Eu coloquei o gráfico para você entender o que está acontecendo. Pela direita, a função, o gráfico da função é esse. Ó. Pela direita, a função, quando o x se aproxima de zero pela direita, a função vai para 9, que foi o que nós encontramos aqui. E pela esquerda, a função se aproxima de zero. Né? Pela esquerda, a função se aproxima de zero. Então, quando você muda o k, você faz variar o k, o que acontece geometricamente? Você está mudando a inclinação dessa reta. Você vai mudar a inclinação da reta. Né? Vai ficar mais inclinada ou menos inclinada, mas o limite vai ser sempre zero. Você jamais vai poder aproximar esse valor desse. Né? Não dá para você fazer a emenda aqui, não dá para emendar. Então, jamais você vai tornar essa função contínua no zero, o que foi revelado pelos nossos cálculos aqui, tá bom? Bom, então é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.